Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pelo ensejo renovado, pela permissão de aqui estarmos novamente, nos utilizando essa ferramenta extraordinária para realizarmos o nosso estudo. Que nós possamos obter o máximo proveito na interiorização, tanto quanto a interiorização, quanto irradiação e aplicação, que ainda é o nosso maior desafio no nosso dia a dia, em face das emersões do passado, das tendências, dos reflexos que ainda impõem certa dificuldade na nossa caminhada. Pedimos a inspiração, o amparo, a proteção. Que os amigos possam nos inspirar sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos fazer aqui a projeção da tela. Livro de Gênesis, capítulo 6, final do versículo 20. Nós começamos o versículo 20, vamos terminá-lo, para então nós sequenciarmos aí o capítulo 6. Vamos lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti. E te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Então, esse capítulo 7 que nós vamos entrar, logo, trabalha aí os substratos que permanecem aí como fundamentos ou sementes também para novos desenvolvimentos mais avançados, mais ampliados. Mas o nosso objetivo ainda é o capítulo 6, versículo 20. Das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Nós já trabalhamos o início desse versículo, de modo que eu não vou repetir, não, porque o assunto é repetitivo. Nós vamos voltar a falar desse assunto no capítulo 7. Vamos então repassar esses pontos dos animais e trazer mais alguns detalhes. Então, aqui o que me parece é que nós vamos retomar aqui a partir do réptil, e porque nós falamos até dos animais conforme a sua espécie, e vamos voltar nesses animais no capítulo 7. Vamos então retomar aqui do réptil, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Nós enfatizamos aqui que nós estamos trabalhando a arca do ponto de vista mental. Não tem sentido trabalharmos uma arca do ponto de vista material, porque essa arca, como está descrita aí, texto, ela não existiu, é uma parábola. Uma parábola. Nós estamos trabalhando aqui
com os arquivos que constam na nossa casa mental, no plano subconsciente. São as ferramentas para a evolução. O réptil define aquele que saiu da água, tem a cauda sempre conectada com o piso, mas ainda volta para a água. Então, o réptil, de um modo geral, ainda é aquele elemento que sente necessidade de voltar para a água. Ele sai da água, mas ele, por exemplo, a cabeça está elevada, mas a cauda está sempre em contato com o solo e ele ainda sente necessidade de voltar para a água. Então, e aí nós temos inclusive as serpentes que rastejam. Então, o símbolo aí é da ligação com o plano denso, com o plano material, o magnetismo material. São as bases mesmo da evolução. Porque o réptil vem aí na sequência do anfíbio, é aquele que já tem capacidade de viver fora da água. Mas, como em toda transição, nós vamos notar que tem grupos de répteis que voltam para a água, tem outros que não. Então, a dinâmica da evolução aí das transições. Depois nós vamos ter a ligação do réptil com o mamífero, dos répteis. Vieram os mamíferos e as aves. Dos répteis, a ligação do réptil com o mamífero são os chamados monotremados. Monotremados que, por exemplo, o ornitorrinco, nós já falamos aqui, eu me recordo que nós falamos há um tempo atrás, desses monotremados que têm características dos répteis e dos mamíferos. Botam ovos. Então me parece, eu não anotei aqui de novo, mas me parece que esses monotremados, é isso mesmo, está anotada. A equidna e o ornitorrinco. A equidna já é bem parecida com a ave, e o ornitorrinco aí já encaminhando mais para o plano dos mamíferos. Aí dos mamíferos nós vamos ter os marsupiais, os mamíferos propriamente ditos, os símios, os cetáceos e por aí vai. Depois o reino humano. Mas aqui nós estamos estudando as bases. Tanto que Luiz me corrija se eu estiver errado aí, que aí na anatomia se trata o cerebelo como o cérebro reptiliano, não é isso, Luiz? São as estruturas mais antigas, né? Mais, assim, mais primitivas, né? Sim. Então essa capacidade aí de está toda, né, nessa simbolizando aí o subconsciente, o cerebelo, aí dos automatismos, digamos assim. Nós não temos consciência, por exemplo, de quantas respirações fazemos, quantas vezes piscamos o olho, os batimentos cardíacos, nós não precisamos controlar isso é tudo automatizado na estrutura biológica. Isso foi sendo conquistado passo a passo ao longo da evolução, o automatismo. Nós estamos hoje trabalhando no campo da automatização, digamos assim, dos pensamentos nobres, das virtudes, dos impulsos felizes. É nosso desafio, por isso é que nós estamos aí na transição hoje aí de mundo de expiação e prova para a regeneração, que é a nossa transição interior. O mundo é o palco, ele é neutro. O mundo recebe a impressão dos espíritos que evoluímos nele, as boas e as más. O mundo é o ambiente que recebe o impacto da nossa atividade, do nosso mundo interior.
E a transição a transição de mundo é a transição individual, no campo do espírito. Evidentemente que a escola terrena, ela, a partir de um certo momento, não vai mais receber no seu seio espíritos mais primários, espíritos dessa categoria aí das provas e expiações. Então o mundo vai se transformar como um todo, porque o mundo povoado só por bons espíritos, evidentemente, será um mundo bem diferente do que é hoje. O bem-estar social vai ser a tônica. Nós vamos ter medo de andar nas ruas, medo das coisas, porque nós não vamos ser, não vai haver ameaças, exteriormente falando. Nós ainda precisamos disso, das ameaças e até dos fatos complexos, na pauta do escândalo, por causa das nossas questões aí cristalizadas ou da nossa ineficiência nos trabalhos evolutivos, na falta de vontade, na falta de empenho, de speed de decisão para adotar as medidas superiores. Então, os animais aí, os répteis, né, definem aí os primeiros movimentos da saída da água, ou seja, os primeiros lampejos para um plano mais consciente, vamos colocar assim, tá? O assunto não é fácil, não. Então, o réptil é inerente ao andar de baixo, ele não deve sair de lá. Mas nós operamos com ele no segundo andar. Nós operamos com ele no segundo andar. Ele é o ponto de conexão com a água, com a reencarnação. Para não desprezarmos a matéria e definirmos, por exemplo, o corpo nada vale. Isso é importante. Essa ligação com a matéria é importante para que nós não nos alienemos do contexto. Porque se nós nos alienarmos do contexto, nós vamos ter que retornar oportunamente. Vamos supor que nós aqui começássemos aí a sair do terreno prático da existência e começássemos a trabalhar só na pesquisa das existências passadas, saindo aí do contexto da existência das lutas, significa uma complicação. Porque nós precisamos lutar na matéria, ajudar o próximo, colaborar com Jesus para que o mundo avance. E o conhecimento das vidas passadas vai representar para nós um incentivo, um bônus, para vermos que nós ainda temos muitas questões a serem resolvidas, retrabalhadas na atualidade. Então, por exemplo, esses recursos aí, enfeixados nesse andar de baixo, simbolizado no réptil, eles vão ser operacionalizados por nós quando nós, por exemplo, elegemos uma ou outra frente de trabalho, de estudo, ou vamos tomar alguma decisão. Então, nós vamos sempre levar, por exemplo, uma serpente conosco, que é a capacidade, a sagacidade, é a astúcia, porque senão nós não vamos chegar no primeiro lance da profissão no mundo como a Terra, que nós temos que superar até os elementos que vão trabalhar contra cada um de nós aí no plano, no terreno profissional. Não temos os elementos que querem dar uma rasteira, querem nos deixar em segundo plano. Não existem aquelas formações de panelas, de grupos dentro dos ambientes de trabalho, que se nós não nos encaixamos ali na panela, ficamos de fora. Então é isso, todo esse sistema que vai ser utilizado por nós aí numa nova configuração. E essa astúcia, a sagacidade da serpente, por exemplo, não pode mais ser utilizada por nós para prejudicarmos o próximo.
porque sabemos que estaremos nos prejudicando. Tá? Estaremos nos prejudicando por causa do conhecimento que nós já temos. Então, o desafio é sermos astutos como a serpente e, ao mesmo tempo, simples como as pombas. Então, esse plano do réptil define a própria lei de sobrevivência, o instinto de sobrevivência e preservação, até de lutar para se autoafirmar num contexto que é desafiador. Então, tem hora, por exemplo, tem hora que nós vamos até no trânsito, é uma questão até interessante. Tem hora que no trânsito nós temos que usar a capacidade do, do, do leão para nos defendermos de outros motoristas. Não sei se vocês já passaram por isso, determinadas situações em que um elemento quer entrar na sua frente de qualquer jeito no trânsito e vai te colocar numa situação difícil. Então você tem que dar uma aceleradinha para se defender ali, aproximar do veículo da frente, porque ele entra na sua frente, ele freia e te obriga a frear. Não acontece isso? Então nós temos que nos defender para que não aconteça coisa pior conosco. Porque vamos supor que o elemento faça isso e nós demos uma trombada, que quem vai ficar no prejuízo somos nós. Então, isso acontece. Nós não podemos perder esse aspecto da existência, da vida, porque é o plano da sagacidade. Fechando ali uma porta, até porque fechando uma porta, você está até ajudando aquele elemento a não criar uma confusão, uma complicação. Não é isso? Então é o desafio da existência. Desafio da existência. Então vamos lá. De todo réptil, 2 de cada espécie virão a ti. Meus amigos, 2 de cada espécie virão a ti, significa a emersão do plano inconsciente para o consciente, consequentemente, a identificação da razão. Porque quando nós estamos aí mergulhados plenamente no plano instintivo, essas questões emergem e nós não tomamos conhecimento, a gente se deixa levar pelos impulsos, pelos reflexos. A gente se deixa levar. A vinda a ti define vinda ao plano da consciência. Então nós vamos tomando consciência, nós vamos estudando a doutrina espírita, tomando consciência dos reflexos. Esses reflexos começam a incomodar, porque nós vamos notar que eles não estão em acordo com o que estamos aprendendo. Então nós começamos a sentir um desconforto. Esse desconforto é o sinal para a mudança, para a alteração. Ó, essa atitude não está adequada mais. Precisamos mudar. Então nós vamos operando a mudança gradativamente. Gradativamente nós vamos operando aquela mudança. E vamos identificando as espécies de sentimentos, de emoções, de desejos, de reflexos que vão aportando no consciente. Vamos identificando, vamos catalogando. Nós estamos vivendo aí um momento hoje na Terra, no campo da psicologia e da psiquiatria, muitas coisas estão sendo identificadas. Eu estava até conversando com o Luiz sobre isso hoje. Muitas coisas estão sendo identificadas e catalogadas, diagnosticadas, e o que não ocorria, por exemplo, no tempo da minha infância, na do Luiz. Não existiam determinadas nomenclaturas. Hoje já existem aí várias nomenclaturas de aspectos da psicologia, por exemplo, infantil, que definem aí graus de capacidade de desenvolvimento dos espíritos.
A psicologia e a psiquiatria costumam definir como transtornos, porque eles não conhecem as raízes, não conhecem as vidas sucessivas, reencarnação, anterioridade da alma. Então, para eles é um transtorno. Para nós espíritas, são capacidades. Evidentemente que tem algumas bem agressivas, tem muitas agressivas, aí que já resvalam aí no campo da sociopatia, da psicopatia. Mas tem outras que nós vemos que são espíritos que têm uma grande capacidade intelectiva e que estão encontrando aí uma barreira, um ambiente que se opõe, porque não está que esse ambiente não quer avançar, estagnou ali, não quer avançar, então é como se fosse um muro, uma parede. Acontece muito em determinadas escolas. Então são elementos que, quando a psicologia, penso eu, se abrir para essa realidade das vidas sucessivas, da reencarnação, eu penso que, olha, haverá uma grande expansão aí, porque vai se trabalhar individualmente os caracteres. Pois é. Teremos aquelas escolas especializadas em determinados elementos com seu potencial. Diga lá, Luiz. Não, esse ponto que você está falando é justamente na época de Kardec, né? Quando ele trata da psicologia na época, né? Ele fala que justamente era esse o limite, né? Que a psicologia não conseguia avançar, porque ela não abordava esses aspectos que o espiritismo aborda, né? As vidas sucessivas, a comunicação dos dois planos. Então, a psicologia daquele tempo continua ainda limitada avançou demais, mas não consegue, falta esse detalhe para que possa continuar essa progressão, né? Sim. Inclusive, uma ideia que me ocorreu aqui é que esses aspectos aí desafiadores para a psicologia para a medicina, eles, por exemplo, interferem na produção de determinados hormônios, me parece. Então já existem hormônios, eu não sei se o termo é hormônio, interfere na química, digamos assim, de produção de enzimas ou hormônios, eu não sei qual que é o termo correto, e hoje já se tem recursos para trabalhar esses aspectos aí que são que já são detectáveis. E aí porque parece que o corpo físico ainda não está. Eu não sei se está correto o que eu vou dizer, mas me parece que o corpo físico ainda não está perfeitamente preparado para essas entidades, esses irmãos. Precisa haver um avanço, uma evolução, digamos assim, em termos biológicos. Pode ser que isso esteja começando a acontecer, aí eu já não sei. Mas certamente que haverá. Concorda aí, Luiz? Sim, eu acho que esse avanço ele vai continuar como está acontecendo já, né? O nosso corpo ele começa a avançar, a própria medicina, né? Em termos de tratamento, você está falando de tratamento, já está avançando demais, né? Você já consegue hoje, por exemplo, em relação ao câncer, né? Você já consegue hoje o que eles chamam de remédios inteligentes, né? Que são drogas que conseguem identificar a, as células cancerígenas e vão atacar exclusivamente aquelas, porque antigamente o medicamento ele atuava em toda a célula que tinha aquela semelhança. Então, muitas vezes, ele destruía células do corpo humano, células boas, né? E por isso
o paciente baqueava demais. Chegava até a falar assim, nossa, eu acho que ele não vai aguentar o tratamento por conta disso, né? Hoje não, hoje as drogas são melhores trabalhadas, né? Com menores efeitos. E uma coisa que eu percebo muito, quando eu estava estudando filosofia, num determinado momento, a gente abordou muito essa parte de neurociência. E muitos cientistas, que são, às vezes, muito materialistas, eles começam a identificar substâncias e acham que aquela substância é a causa do comportamento, sabe? Mas, na realidade, nós sabemos que hoje, nós que trabalhamos com a espiritualidade, que existe algo mais do que a matéria, na verdade, nós sabemos que é o espírito, que, na verdade, é aquela substância, por exemplo, uma dopamina, uma noradrenalina, que vão ser elementos importantes, por exemplo, nos casos depressivos, né? O espírito é que vai determinar alterações na qualidade dessa substância, né? E não o contrário. Na verdade, elas são efeitos, né? E Exato. não causas. São efeitos, não causa. A causa é o espírito. A gente, harmonizando, nós vamos conseguindo vencer ao longo do tempo. Mas nós precisamos, como você bem frisou, dos medicamentos para. Hoje nós já temos medicamentos aí que tem poucos efeitos colaterais. Toma-se aí. Minha mãe, por exemplo, tem 92 anos, ela toma vários remédios e vive bem com esses remédios. Se não fosse esses remédios, talvez ela tivesse até partido. Então, nós vamos notando que os medicamentos eles vão dando uma qualidade de vida para as pessoas de fato. Embora com 92 anos, você, em relação à antiguidade, é como se você vivesse duas existências em uma. Então, são aspectos aí interessantes a notar. Então vamos lá, dois de cada espécie virão a ti no plano da consciência. Eles já estão presentes na nossa estrutura, só que não identificados. Para os conservares em vida. Então, se conservar em vida, define que é o substrato. Ele é indelével, ou seja, ele não pode ser extirpado. Ele para sempre fica conosco, vai sendo transubstanciado. Mas para um espírito puro, por exemplo, encarnar num determinado óbito material, e vai precisar desses substratos. Então nós vamos ter aqueles movimentos aí de que temos notícias aí na literatura mediúnica da redução da vibração para o elemento encarnar. E que nada mais é do que ir fazendo contato subsequentemente, decrescentemente, com as faixas antigas. Porque o espírito já vive, o espírito como Jesus, que já vive numa esfera distante de qualquer noção de forma, no plano de vida que nos escapa completamente a abordagem, até o entendimento. Então, nós temos aí informações que precisou de 1000 anos para reduzir a vibração. Outros dizem que foram 4.000 anos, que é exatamente essa descida para fazer contato com os planos mais densos. Então, são coisas que nós vamos ainda estudar muito aí no mundo espiritual, que por enquanto só podemos trabalhar no campo aí hipotético, sem condições de uma abordagem mais profunda. Então, esse macho e fêmea, para os conservares em vida, né, o padrão macho e fêmea, que vai ser falado aí no versículo 2 do capítulo 7. Os padrões de razão, os padrões de sentimento, que trazemos aí no plano do automatismo. Então, por exemplo, nós vamos utilizar todas essas capacidades
Aí na nossa vida de relação, nós vamos soltar os pombos para visualizar o terreno, não é? Estabelecer as estratégias. Tudo isso aí são recursos que nós desenvolvemos no plano dos animais aí e vão sendo utilizados na faixa da humanidade, tá certo? Eu fiz uma observação, deixa eu me ver se é pertinente aqui. O que eu anotei aqui? Então, são as nossas reservas, a soma dos reflexos aí, que são esses animais. Por exemplo, as aves, né? Conservar em vida as aves. As aves nós vamos utilizar hoje, nos momentos difíceis, para o voo da prece, fazer aquele contato com o plano superior, aquela retirada do terreno, aquele desligamento do terreno perante as dificuldades que todos nós temos aí, os desafios no campo da vida. Que é a nossa luta individual aí pela autoafirmação no plano superior. Porque nós já trabalhamos muito a autoafirmação no campo material, no campo humano, ao longo do tempo, e hoje nós estamos buscando desenvolver uma autoafirmação no plano acima, no plano superior. Integrar um grupo acima. Integrar um grupo acima. À medida que vai avançando, tem conhecimento, empenho no trabalho, investimento no trabalho, a dedicação ao trabalho, no campo espírita, particularmente no mediúnico, que é o que está acontecendo, evidentemente, amigo, nós vamos atrair os espíritos nobres, os espíritos sérios, que vão se aproximar. Como se eles dissessem assim, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim em termos didáticos, né? 2.000 anos atrás, certo? Todos nós aqui naquelas confusões de Roma. Crucifica Jesus e tal, açoita, didaticamente falando aqui. Aí os espíritos mais nobres que nós, que nos tutelam, olha assim, puxa vida, quando é que será que esse povo vai despertar? Aí 2.000 anos depois, estamos nós na reunião mediúnica, certo? Lá, com muito empenho, trabalhando, quer dizer, é como se nós tivéssemos colocado a cabeça fora da água para eles. Aí, opa, chegaram, ó, puxa vida, levaram 2.000 anos. Levaram 2.000 anos, chegaram. Vamos então aproximar para incentivar. Vamos dar um alento, que é o movimento que está acontecendo, amigos. É o que está acontecendo lá no Camilo Chaves. Então não nos assustemos, não. Vamos confiar. Vamos confiar sem perder aquele vínculo com a caridade. Confiando, mas sem perder a astúcia, certo? Confiando e desconfiando, certo? Com respeito, com consideração para com os irmãos espirituais que têm nos visitado. Então vamos lá. Versículo 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será mantimento para ti e a eles. Então vamos lá. Nós aprendemos com Jesus que a legítima comida é fazer a vontade do Pai. O Pai que está presente já na consciência, a lei presente na consciência. Então, para nós fora da caridade não há salvação, domar as inclinações más. Para resumir duas coisas aí. Fora da caridade não há salvação, domar as inclinações más. Nós podemos dizer que é amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade é o amor ao próximo,
E o domar as inclinações más é o amor a si mesmo. O amor a si mesmo. Então, se eu busco domar minhas inclinações más, eu estou buscando amar a mim mesmo. Por quê? Para evitar deslizes, complicações, dificuldades futuras, a pauta das existências futuras. E te será para mantimento para ele. Então, a nossa dificuldade, vamos aqui avançar um pouco mais no campo da sutileza aqui. Toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será mantimento para ti e para eles. O que alimenta é o que nós irradiamos, não o que ingerimos. Mas o que nós ingerimos, o que é ingerido é metabolizado, vai ser irradiado. Nós adotamos uma ideia, gostamos, seguimos, irradiamos. Então, o nosso desafio é identificar qual que é a comida adequada para nós hoje. Por quê? Se nós ingerimos alguma ideia, é porque alguém irradiou aquela ideia. Então há o elemento que irradia e o elemento que ingere. Então nós precisamos identificar o que nós estamos ingerindo e identificar a qualidade de quem irradia. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos que saber se os exemplos que nós observamos são adequados para a nossa alimentação. E aí nós vamos entender aquela questão do Livro dos Espíritos, a 625. E Jesus é o tipo mais perfeito, o modelo e guia. Então, nosso papel hoje, nosso trabalho, é tomar para nós um mantimento mais adequado. Porque se nós temos no plano interior o grupamento instintivo que precisamos domar, que precisamos qualificar, nós vamos ter os seus representantes na massa da humanidade reencarnados junto a nós. Então nós precisamos não só nos alimentar adequadamente, mas fornecer um alimento adequado também para quem nos observa. Que é o exemplo. Que é o exemplo. Fazemos-nos um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai. Então, nos fazemos um com Jesus, com seus exemplos, suas irradiações, entrar nessa linha de nos fazermos um com o Pai que nós já adotamos na consciência. Eu não sei se deu aí para se entender. Eu gosto de trazer o assunto para um plano bem prático, não ficar muito no plano de uma divagação muito mística, não. Porque na prática, amigo, vamos lembrar de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que nós costumamos quando ele fala dos hábitos, esteira dos reflexos, no capítulo 20, ele na sequência vai dizer assim, ó, com muitas exceções, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E com isso, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, porque não seria fácil erguer uma vida melhor. Então, o ponto importante aqui é esse consumir pensamentos alheios, que está aí nesse plano do mantimento, e que nós costumamos consumir de forma natural e refletida. Nós achamos bonito. O elemento fala o maior disparate, mas é porque nós temos
uma afinidade ideológica com o elemento, nós achamos bacana, achamos que é bonito, que está certo. Embora aquilo contradiga tudo que estamos aprendendo em doutrina espírita. Mas o elemento, por causa de um alinhamento ideológico visceral, adota, acha que está certo. Que são os desafios do mundo atual aí com os quais nós vivemos. Então o desafio é definir Jesus efetivamente, os seus exemplos, e definimos Jesus como modelo e guia. Agora, tem momentos que vai doer, porque nós vamos agir contrariamente ao que Jesus, a como Jesus agiria, no trânsito, no lar, no ambiente de trabalho. Então é preciso termos essa humildade de reconhecermos ainda a inferioridade, mas não nos conformarmos com ela, mas entendemos para que não entremos naqueles movimentos tristes da culpa, do remorso, que é contraproducente, que é pior. Ficou claro, amigos? Então, toma para ti de toda a comida que se come e ajuda. Porque tudo me é lícito. Tudo é lícito para cada um de nós, mas nem tudo convém mais. 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então aí nós estamos notando, aqui nós já vamos notar por que Noé alcançou o descanso. Porque ele colocou a força idealística em movimento. O ideal superior, com o planejamento estratégico dos detalhes, porque toda essa elaboração da arca que nós estamos desenvolvendo aqui, estudando juntos, define um planejamento estratégico, que é o que nós fazemos aí no campo da existência. Então, adotando, por exemplo, escolhendo as atividades espíritas, as tarefas, os trabalhos, nós estamos adotando as estratégias para alcançarmos determinados objetivos. Então vamos lá. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então ele completou a obra, os 7 dias da criação do mundo mental, aqueles 7 passos, né, da criação do mundo mental iluminado. Porque o mundo já... Nós estamos trabalhando aqui com a criação de um mundo mental iluminado. O mundo mental superior. Que é o nosso... Nós estamos aqui tentando ou buscando elaborar o descanso, aquela condição interior que nos permita não sermos tanto afetados pelos acontecimentos exteriores do dia a dia, que ainda ocorre conosco por causa da nossa incompletude ainda. Nós ainda não alcançamos aquela plenitude da iluminação espiritual, então é por isso que nós ressentimos muito os contragolpes, os entrechoques. Então, 7 dias da criação, que até eu separei para nós estudarmos no Apocalipse, os 7 passos coincidentemente, lá no nosso tema que estamos abordando, nós vamos detalhar. Aqui é um movimento de o mundo mental está pronto, aí nós acolhemos a ideia, acolhimento da ideia, que é a semente, que é a germinação, enraizamento,
crescimento, florescimento, frutificação, descanso. São 7 passos. Depois nós vamos estudar isso no Apocalipse. Diga lá, Luiz. Lembrei aqui do assim fez com Gênesis lá no início, quando fala assim, e disse Deus, haja luz. Ou seja, houve e foi feito exatamente em consonância com aquela ordem, não nada além daquilo. Isso. O haja luz, que é o ordenamento genérico, geral, que a luz é a felicidade, a paz, a perfeição, o descanso. Aí vem todos os passos necessários a alcançar, a desenvolver ou conquistar aquela luz. Que já está internamente como semente. Sim. Pois é, aqui a gente pode trazer para esse versículo que nós estamos estudando, nesse mesmo raciocínio, né? Houve uma ordem, uma ordenada. Noé tinha, ou Noé aqui entre a gente também, né? Quem dera fosse assim. Faça isso, né? Eu vou e faço aquilo que eu sei que é o necessário. Exato. Aí nós tivemos no meio, no percurso, os 10 mandamentos com sete negativos. Depois Jesus, mais à frente, com as 7 bem-aventuranças. E assim nós vamos trabalhando aí no grande ciclo setenário da evolução, da semana adâmica, de 7.000 anos. Está se fechando neste milênio, essa semana. E ao mesmo tempo que uma semana se fecha, a outra se abre. Então, o 7º dia já é o primeiro da próxima semana. Então, é por isso que Santo Agostinho define que o mundo de regeneração é mundo ditoso. Porque se o próximo estágio é o mundo ditoso, a regeneração já é o início. Então, na regeneração, a felicidade já vai estar instaurada nas suas bases. O mundo já será um mundo feliz, conforme Santo Agostinho diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Sim. Da mesma forma, então, pelo seu raciocínio, é que nós estamos no mundo o mundo de expiação e prova já é o início do mundo de regeneração. Para quem já tem o conhecimento como nós. Sim, para quem tem o conhecimento e para quem o aplica. Porque para a grande massa ainda é expiação e prova. Sim, mas na medida que ele supera essas expiações e provas, ele vai se regenerando. Isso. Mas o Né? mundo de regeneração é para os espíritos que vão terminar a depuração, não é que vão. Sim. Nem que estão no meio e nem no início, vão terminar. Vão terminar. Mas para terminar, tem que estar no mundo de expiação e prova se regenerando. Isso. Não é isso? Porque quem não estiver se regenerando agora no mundo de expiação e prova, vai continuar no mundo de expiação e prova. Porque ele não construiu em si mesmo o descanso, o estado ditoso. Não construiu. Então ele tem conflitos, tem dificuldades, e ele vai transferir para o próximo os conflitos. Ele não suporta que a esposa o deixe, resolve que ela tem que morrer. Tem dificuldade. Isso não vai acontecer na regeneração. Regeneração é o plano onde os espíritos que ainda têm o que. Os penitentes, que ainda têm o que expiar, descansam um pouco e acabam por se depurar. Então não é para espírito que está aí lutando com instintos bárbaros.
Não. É para uma outra categoria de espíritos. Por isso que Santo Agostinho define que o mundo de regeneração, propriamente dito, é mundo ditoso. Nós estamos na transição. Aí, nessa transição, tem os elementos que vão se graduar para terminar a depuração, e tem outros que não vão se graduar porque não são espíritos novos, são espíritos ou antigos, mas que não querem ceder para o amor, serão recambiados para os mundos apropriados. De acordo? Porque nós precisamos entender, nós precisamos entender o que os espíritos dizem, não o que nós achamos que é. Então, se Santo Agostinho diz para nós que o mundo de regeneração é um mundo ditoso, nós precisamos entender essa afirmação dele. E não tentar adaptar, não, mas não é bem assim, isso não é bem assim, é ideia pessoal. Nós é que temos que acelerar o passo para que seja. Não é inconcebível que o mundo de regeneração seja um mundo onde as mulheres ainda morram por causa de ciúme, por causa de sentimento possessivo. Que nós ainda tenhamos que lutar para que as pessoas não ofendam as outras por causa de cor de pele. Isso é inconcebível. Que nós ainda façamos acepção de pessoa por causa das escolhas em termos de gênero sexual. E tem muito espírita que não tem muito espírita que não consegue lidar com isso. Não consegue lidar com a diferença. E o ranço preconceituoso emerge nas sutilezas das falas. Não consegue. E todo aquele moralismo do passado, enrustido, aflora de forma sutil. Para nós espíritas, amigos, nós não temos que brigar com as pessoas que escolhem serem o que elas querem ser. O nosso papel é aqui, ó. Fornecer um mantimento adequado para eles, na pauta do exemplo, da palavra nobre, do conselho amigo, na pauta da brandura e da persuasão, como está na questão 841, que trata dessas lutas ideológicas aí que permeiam a sociedade. Então, nós queremos saber como nos direcionar em meio a essas lutas. Vamos estudar aqui, ó, questões. Liberdade de pensar, liberdade de consciência, 835 a 842. O Kardec define aqui, ó, a liberdade de consciência ela é no âmbito do pensamento, mas as ações têm que ser combatidas pela lei. O elemento pode pensar o que ele quiser no foro íntimo do elemento preto, do negro. Ele pode pensar o que ele quiser. Mas quando ele começa a agir e falar o que ele pensa, a sua opinião, e que vai agredir o próximo, aí já é crime, amigo. Está na lei. Tem que ser combatido. Está na lei. Então, Kardec vai dizer assim, ó. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Pôr em embaraço a liberdade de pensar, ninguém pode, porque isso aí é do âmbito divino. Só Deus tem. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre eles e o homem. Então, o elemento racista, a lei da natureza que vai corrigindo, qual que é? É a encarnação. Ou a lei dos homens. Quando as leis já estão mais avançadas. Perceberam? Aí continua. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Veja bem, Kardec está perguntando. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Então,
Kardec, no seu tempo, identificava crenças notoriamente falsas. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aí continua. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Vou repetir, tá? Porque essa aqui é atual. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Resposta dos espíritos. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. O elemento pode crer o que ele quiser, mas os atos têm que ser reprimidos, amigos. Os atos atentatórios contra as leis que já temos, contra o direito humano de se expressar, de ser, não de se expressar, de ser o que se quiser ser. Certo? Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. E aqui agora a pergunta capital, amigos, que é a pá de cal para determinadas ideologias contrárias ao sentimento de humanidade. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal de que, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Amigos, precisa desenhar? Tá bom. Precisa desenhar? Tá bom. Amigo, ser espírita não é fácil, não. Ser espírita não é fácil, não, porque nós temos que observar até as preferências no campo ideológico aí, viu? Amigos. Comentários aí? Então, isso aí, por quais indícios se poderá reconhecer? Os indícios, amigos, são os exemplos. Quais indícios se poderá reconhecer as doutrinas que são contrárias ao amor, à bondade? Os exemplos que nós irradiamos. Quais são eles? Eu sou intolerante com aquele que pensa diferente. Eu faço acepção de pessoas por causa do sexo que ela escolheu.
Eu faço acepção por causa da cor da pele. Eu acho que é mimimi falar de racismo, porque tem gente que acha que isso é mimimi, né? Somente quem é branco. Quem é branco acha que é bobagem, que é mimimi, entendeu? Então que é exagero, né? Tudo agora é isso, tudo agora Que é é isso. exagero, não se pode nem falar mais, tá, né? Ah, amigo, ser espírita, ser cristão tem repercussões. Que Jesus nos abençoe, nos ajude aí a conseguirmos ser.